crianças, tudo bom? Crianças, pais, mães, quem estiver aí do outro lado nos assistindo, né? Nós sabemos que não está sendo muito fácil essa situação toda e por isso estamos aqui tentando passar alguma coisa para vocês. Para quem já assistiu o outro vídeo, quem não assistiu o outro vídeo, meu nome é Alice, eu estou trabalhando com matemática, tá? Vou tentar passar para vocês mais alguma coisa sobre os números, tá bom? Depois os professores de cada turma vai estar preparando a sua aula, suas atividades que vocês vão estar fazendo em casa com a ajuda de alguém. E nós contamos muito com a ajuda da família por causa dessa situação toda. Qualquer dúvida podem estar entrando em contato com as vossas escolas e a gente assim juntos tenta sanar as dúvidas que forem surgindo, ok? Vamos lembrar um pouquinho então da aula passada. Na aula passada nós trabalhamos duas ordens, a ordem da unidade e a ordem da dezena. Nós vimos que quando eu completo 9 unidades mais uma unidade, eu transformo em uma dezena. Essa dezena, nós vamos trabalhar as dezenas exatas até o 90. E os algarismos da unidade, da ordem da unidade, nós vamos repetindo eles um a um. E sempre que chegar no 9, fazemos a troca para a ordem seguinte. Ficou bem claro isso para vocês? Muito bem. Quando nós fizemos grupinhos de 9 naquela aula, nós vimos que, fazendo grupinhos de 2 em 2, nós fizemos assim, 2, 4, 6, 8 e um ficou sozinho. Veja, esse um ficou sozinho. Hoje nós vamos ver sobre esse assunto. Nós vamos trabalhar hoje os números pares e ímpares. Quando aquele dia nós fizemos grupinhos de 2 e sobrou 1, nós dizemos que esse número 9 aqui é um número ímpar. Por que que ele é ímpar? Olha aqui, ó, esse aqui ficou sozinho, tá? Ele não tem um par. Então, ó, nós temos 4 pares e um sozinho. Então, o número 9 é um número ímpar, ok? E o número 8? O número 8 é um número par. Todos os elementos aqui formaram pares. Nós vimos também aquele dia que eu posso fazer vários agrupamentos. Um deles foi 9 mais 1, que foi a dezena, tá? E agora vamos fazer os grupinhos sempre de 2 em 2. Vamos ver. Eu achei muito interessante, um dia um aluno falou para mim assim: professora, números pares é muito fácil. Eu falei, realmente, é muito fácil. Aí ele disse assim, números pares é só pular um. E eu analisei a resposta dele, no momento estava certo, mas veja, você tem que prestar atenção. Se você começar o número par pelo número 1 e daí pula um número que seria o 2 e daí você vem aqui no 3, você pulou um número e esse número aqui não é par. Então o número só vai ser par se você começar a escrever ele pelo número par. Ó, se você começar a escrever pelo 0 e pular 1, você vai no número 2, ok? O número 2 é par, olha aqui, número par. Se pular mais 1, nós vamos para o número 4, que também é número par. Ok? Olha aqui, ó, 2 pares. Mas, se você for escrever esses números e começar pelo número 1 e pular 1 pula o 2, você vai para o número 3. E o número 3 não é par. Então, meus amores, você não pode imaginar assim que número par é só pular um número. Depende do número que você vai começar. Uma
maneira bem fácil de nós sabermos se o número é par ou não, depois mais para frente nós vamos ver que se nós dividirmos ele por 2, nós vamos sempre encontrar o número par. Mas por enquanto vamos analisar o nosso corpo, tá? No nosso corpo nós temos várias coisas que são os pares. Por exemplo, eu tenho 2 mãos, então eu tenho um par de mãos. Eu tenho 2 pés, 2 olhos, 2 ouvidos, não é verdade? Então isso são números pares. Por exemplo, eu vou calçar o meu pé, vamos pôr um calçado no meu pé. Se eu colocar 1, eu vou estar calçando um par de calçado? Não, de jeito nenhum. Eu estou calçando apenas um pé. Cadê o par desse sapato? Vamos pôr o par. Então veja, número 2 é um par de tênis, por isso dizemos um par de tênis. Porque se eu calço só um, falta um. Então eu posso dizer que o número 1 é o número ímpar. Eu preciso de mais um para formar número par. E assim por diante, nós temos meias. Nossa, nós usamos meias no nosso dia a dia, né? Para fazer um par de meia, eu preciso de 2 pares, de 2 pés, desculpa, tá? Se eu for calçar 4 pés, quantos pares de meia eu vou precisar? Para calçar 2 pés, um par. Para calçar 4 pés, 2 pares. Veja, tá? Então o número 4 é o número par também. O número 6, ó, 2, 4, 6 são pares. E quando a gente perde a meia? De vez em quando a gente perde a meia, né? E daí você calça um pé e você fica na dúvida: cadê o par da minha meia? Né? Aqui você não pode calçar um par de pés, você calçou apenas um pé. Para fazer o par, você vai ter que encontrar a outra meia, ou seja, o par da meia para você calçar um par de sapatos. E assim por diante. A luva, quando nós colocamos, nós calçamos a luva ou nós vestimos a luva? Já se perguntaram? Como que eu falo? Eu falo calçar a luva ou falo vestir a luva? Uma boa pergunta, tá? Investiguem, vamos ver como que é. E o fone de ouvido, eu uso 2 fones. E os óculos? Olha aqui, ó, são 2 lentes. Então o óculos tem 2 lentes, também é número par. Nós temos 2 olhos, portanto nós temos um par de olhos. Ou vocês já viram alguém que tenha um olho só aqui na testa? Não, né? A não ser que seja um monstro num filme, né? Que colocaram lá um olho. Então o número 1 é ímpar, esse não vai usar um par de óculos, de lentes. Ele vai usar um só. Mas também não precisa ser monstro, né? Vocês conhecem alguém que tenha só um olho? Veja aqui, ó, um Minion. O Minion com um olho só, ele não tem um par de olhos, ele tem apenas um olho, diferente dos amiguinhos dele que tem 2 olhos. Veja aqui, ó, esse aqui tem um par de olhos, enquanto esse tem apenas um olho. Não é muito fácil trabalhar números pares? Ó, 1 ímpar. 2 par, ok? Então os números pares, quais seriam os números pares? Olhem aqui, ó, números pares são os números 2, 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares? Olha lá. Os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9.
É muito fácil. Enquanto nós temos poucos elementos, é só ir colocando de 2 em 2. Deu par? Deu 2? É um par. Deu 3? É ímpar. E assim por diante. Mas quando nós temos poucos elementos, nós podemos desenhar, nós podemos pegar material, né? E quando for um número grande? Quando nós vimos na aula passada os números com unidade e dezena, por exemplo, vamos pegar o número 23. Olha lá, 23. Ok? E eu pergunto para você, a professora lá numa atividade fala assim, circule o número par. O 23, você fica em dúvida, é um número par ou é um número ímpar? Então, nós temos que ver sempre o último algarismo, o algarismo da unidade, tá? Ó, como esse número 23 na ordem da unidade, ele tem um número ímpar, eu digo que o número 23 é um número ímpar. Vamos inverter esses números. Nós vimos na aula passada também que o número tem o valor conforme a ordem que ele ocupa. Esse 3 aqui, 3 unidades, é só 3. Se eu passo ele para a dezena, ele vai valer 30. E o 2, que aqui valia 20, se eu coloco ele na unidade, ele vai valer 2. E agora eu pergunto, os mesmos algarismos, só que em posições diferentes. E agora, o 32 é par ou ímpar? Eu vou olhar o último algarismo. O 3 é ímpar, mas o 3 não conta. Tá? Não importa quantos números você tem aqui na frente, se você tem mais ordens aqui na frente, mas o que conta sempre para saber se o número par ou ímpar é o último algarismo, o algarismo da ordem das unidades. Aqui, por exemplo, o número 32 é um número par e o 23 é ímpar. Ok, meus amores? Então, trabalhar números pares é muito fácil. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco. Qualquer dúvida vocês podem estar pedindo ajuda, tá? E agora a professora de vocês, de cada turma, vai elaborar atividades. Vocês vão estar fazendo as atividades em cima de números pares e números ímpares. Ok? Sintam-se abraçados, eu sei que o nosso abraço é um abraço virtual, mas vamos ficar de bem até que essa situação toda passe, né? E nós possamos dar aquele abraço gostoso, todo mundo abraçadinho, sentindo aquele calor humano, né? E até lá e até uma próxima aula, ok? Tchau e fiquem com Deus, se cuidem!